Bom, nesta segunda aula, nós vamos fazer uma análise sobre um assunto muito profundo, eu diria um dos temas que mais caem em concursos vestibulares e no Enem, que é a balaiada. A balaiada é um movimento que eclode no Maranhão e no Piauí, ali na década de 30, final da década de 30 e início da década de 40 do século XIX. Trata-se de uma fabulosa luta das classes, sobretudo subalternas, envolvendo aí a categoria negro, quilombola, brancos pobres, escravos e outras subcategorias, vaqueiros, artesãos, que vão participar desse movimento justamente e juntamente com os liberais chamados de bem-te-vis, e é um movimento contra as elites fundiárias, contra a centralização do poder, contra o fim da autonomia das províncias, denunciando o racismo, denunciando o ódio das disputas políticas no Maranhão, denunciando a pobreza, a crise econômica. Então a balaiada congrega todo esse debate. Um aspecto inicial é que você só entende a conjuntura da balaiada se inseri-la na discussão do período regencial. O período regencial nasce de uma crise que vem desde o período da independência nas províncias, e o Maranhão não está longe disso. Ao contrário, o Maranhão é uma das províncias mais rebeladas. E então o governo de Dom Pedro se mostra inepto, centralizador, repressor, e o governo de Dom Pedro cai em 1831 naquilo que se chamou erroneamente de abdicação, que havia uma guerra civil entre brasileiros e portugueses em 1831. Com a queda de Dom Pedro, rapidamente se tentou rearrumar a casa com regências que não deram certo. Foram 4 regências em 9 anos, regências de poucos meses, como a regência Trina Provisória, cai depois a regência de Feijó, então um período muito conturbado de idas e vindas, tentativas de rearticular o poder nas províncias até com autonomia, mas logo depois retomada de centralização. E é nesse contexto, que também é de crise econômica e crise política e social, que eclode a balaiada e um grande conjunto de rebeliões, a cabanagem no Pará, que tem o mesmo caráter da balaiada, muito social e popular. A Farroupilha no Rio Grande do Sul é a maior guerra civil brasileira em todos os tempos. A revolta dos malês, negros islâmicos, de cultura islâmica da Bahia, a Sabinada na Bahia, as Carneiradas e outras revoltas que vão eclodindo. E o Maranhão, aí nesse contexto, é uma das províncias mais agitadas, onde a balaiada é, na verdade, o desaguar de todas essas revoltas e conflitos que vinham existindo no Maranhão desde o início da década de 20, quando havia as pressões das cortes para que o Maranhão não aderisse à independência, o Brasil e o Maranhão não aderissem à independência. Depois a própria nomeação das cortes do bispo Nazaré, que se colocou contra a independência no Maranhão. E depois do processo de adesão violento que ocorreu, o governo que se instalou, de Inácio Bruce, que deu origem a uma guerrilha chamada Guerra dos Três B's, foi um governo, de um lado, tinha um aspecto liberal e até próximo do que seria a República a partir da Confederação do Equador, e acabou atingindo interesses portugueses, aqui ele decreta a expulsão de portugueses, e interesses também de Dom Pedro como imperador, até porque Dom Pedro representava os interesses dessas classes portuguesas no Brasil, e no Maranhão não era diferente. A década de 20 é marcada por muitas tensões aqui no Maranhão, em todo o período até o final de 20, conflitos no interior com o
movimento que se chamou de Tentativa de República em Pastos Bons. Isso deságua no movimento antes da independência também, que é a Setembrada, ou motim do Campo de Ourique. A Setembrada tem uma novidade de ser um movimento anti-lusitano, anti-português, mas é um movimento de povo e tropa, né? Como diz a professora Elizabeth Abrantes. É um movimento que se deflagra em São Luís, mas que se espalha para o interior do Maranhão e que tem uma participação popular muito forte contra os privilégios portugueses que aqui se estabeleciam. Então é nesse cenário que eclode o movimento da balaiada, no Maranhão e no Piauí, concomitantemente nessas duas províncias, sobretudo o Maranhão, que tem um histórico de ser uma província que tornou-se até Estado colonial num dado momento da sua história. Eclode então esse movimento da balaiada. Qual é o seu corpo social? A sua formação social é composta, por exemplo, dentro da categoria negro, você tem escravos, alforros que compram ou que ganham liberdade e quilombolas, um movimento muito grande de negros envolvidos, querendo liberdade, querendo melhores condições sociais, querendo dignidade, o fim do racismo. Você tem a participação também dos pobres, que já vinham lutando ali na Setembrada, alguns ali também no movimento de independência. Esses pobres vão se aglutinar no movimento da balaiada. Aqui você tem artesãos, aqui você tem vaqueiros, aqui tem outros desocupados que também fazem parte desse contexto. E, em meio a esse contexto, você tem a participação de liberais, que também participam, advogados, beletristas e, sobretudo, jornalistas. João Francisco Lisboa, por exemplo, Estevão Rafael de Carvalho, são alguns que vão participar desse movimento, influenciando, insuflando o movimento da balaiada. A balaiada é um movimento popular, social, ligado à questão do enfrentamento ao latifúndio, a questão da pobreza no Maranhão, a questão da condição política, do contexto político de disputa, a questão da autonomia, as classes subalternas lutando contra as elites, né? Elite lutando contra a elite também numa disputa de poder, porque aqui também se dá a formação oligárquica no Maranhão no século XIX, segundo o professor Flávio Reis, e é nesse contexto que eclode a balaiada. Quanto ao contexto causal da balaiada, a gente pode apontar uma série de aspectos. Por exemplo, a lei dos prefeitos e subprefeitos, fundamental, principal causa da balaiada. É consequência da lei de 1834, quando Feijó decreta autonomia para as províncias e cria, por exemplo, o cargo de juiz de paz, que favorece o poder judiciário descentralizado, e a elite não quer isso. Então a elite força o governo de Feijó, Feijó vai ser demitido do cargo, renunciou mesmo, e subiu Araújo Lima, que era a representante dessas elites. E Araújo Lima decreta a lei interpretativa ao ato adicional. Essa lei retoma a centralização na província, cria o cargo de prefeito, o presidente da província pode nomear prefeito, vice-prefeito, corpo de polícia, e aí retoma a centralização, a perseguição, e o poder local passa a ser exercido com mais tenacidade. Quero destacar também a questão do recrutamento obrigatório, né, pela Guarda Nacional, criada em 31 por Feijó, para reprimir essas rebeliões que já estão eclodindo no seio da estrutura das regências. E o problema dessa guarda é que ela acaba também, além de estar nas mãos do Estado, nas mãos dos coronéis, dos grandes proprietários locais, que usa essa guarda como força de ódio e repressão. A guarda dá origem ao coronelismo, porque dá ao coronel este poder até de recrutar. A guarda é desqualificada e há notícias, inclusive, de violência sexual desses guardas a mulheres, por exemplo, e mostra muita desqualificação dela.
as pessoas temiam, tinham medo dessa guarda. Havia uma frase até aqui no Maranhão que diz que na época do recrutamento as pessoas invadiam o mato e viravam capim e toco, né? Claro, um adágio por conta do medo e do que representava essa Guarda Nacional. A balaiada tem também como causa o racismo, muito forte o racismo. Há um documento, inclusive, de Raimundo Gomes, dizendo para o governador sangrar 3 homens e depois dizer qual é o sangue de cada um, que mostra a colocação dele contra o racismo. A balaiada é resultado da crise econômica do algodão, que teve seu apogeu até ali 1819, 1820, e agora a principal economia da província está decadente. A balaiada é resultado dessa disputa de poder, de ódio entre proprietários. A balaiada é resultado das disputas entre bem-te-vis, que eram os liberais, e cabanos, os que estavam no poder. Então a balaiada congrega todo um conjunto de questões no âmbito social: pobreza, racismo, miséria, crise econômica, poder de mando, ódio dos coronéis. Então é esse contexto em que acontece a balaiada. Os seus líderes, você tem Manuel dos Anjos Ferreira, o balaio, era um líder artesão. Raimundo Gomes, que era o líder dos vaqueiros, muito atuante na balaiada. Cosme Bento das Chagas era esse ex-escravo que veio de Sobral para cá, para o Maranhão, e que era líder quilombola, aderiu com de 3 a 4 mil quilombolas, participaram do movimento da balaiada. E outros como Lívio Castelo Branco, que era proprietário de gado, João Bunda, que era um camponês do Maranhão, e aí Curisco, Mulungueta, Milhomem, Coque. Você tem todo um conjunto de lideranças nesse movimento. Foi um movimento muito forte, se espraiou por todo o Maranhão, claro que levando a violência, o movimento, mas tem que ser entendido também como essas pessoas sempre foram muito violentadas no Estado, ali pelo sufoco da Guarda Nacional e pela centralização, e acabou levando violência, aqui e ali a pilhagem também, para muitos municípios do Maranhão e do Piauí. No Maranhão, a balaiada se identifica com a rota do gado, via Caxias, Pastos Bons, e via Tutóia até o Itapecuru, mas pelos caminhos também do algodão, de Itapecuru a Codó, a Caxias, centro do Maranhão, também na Baixada Ocidental, para as bandas de Viana, Alcântara, Guimarães, Santa Helena, São Bento. Então a balaiada acabou se espalhando por grande parte do Maranhão, este movimento muitíssimo violento. A principal conquista dos balaios foi a Vila de Caxias. Caxias era a segunda vila, já esteve ali muito presente na época da questão da independência, a Vila de Caxias. A independência parte da Vila de Caxias, e esteve inclusive sob domínio de Cunha Fidier, major que dominava o Piauí. Caxias foi reconquistada, se reincorporou ao Maranhão, e era um lugar crescente de desenvolvimento tanto do algodão pelo Itapecuru, como também pelo Itapecuru entrava gado vindo da Bahia e do Piauí. Portanto, daí a importância dessa vila e cidade de Caxias. Aí os balaios, sob o comando de Cosme, dominaram Caxias, colocaram no poder, sobretudo, liberais, fizeram uma série de exigências, tomaram o paiol da cidade e fizeram uma série de exigências: anistia aos rebeldes, indenização, que os militares da balaiada se incorporassem à Guarda Nacional, que os rebeldes tivessem assistência da Assembleia Provincial, anistia fosse garantida pelo governo, que fosse extinta a lei de prefeitos, que fosse extinta a lei que criou a Guarda Nacional. Então, uma série de reivindicações foram realizadas, mas o governo também, aí em 1840, já estava se rearticulando para acabar com a balaiada, porque a balaiada era uma afronta ao poder central,
a balaiada se constituía como um movimento muito perigoso contra o império que estava se formando em 1840, contra a ordem imperial, contra, eu diria assim, a estrutura geopolítica do império. A balaiada e a farroupilha, que foram os últimos movimentos massacrados, eles representaram esta afronta. Então o governo precisava jogar tudo, né, para acabar com essa revolta. Mandou para cá Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Barão de Caxias, que deflagrou uma articulação. Antes da articulação de Caxias já tinha alguns problemas dentro do interior do movimento. O Coque já havia traído a revolta, a morte, por exemplo, de Raimundo Gomes também enfraqueceu muito o movimento, e Manuel Balaio, que foi também o primeiro a morrer aí nesse contexto. O movimento foi se enfraquecendo, e aí veio a resposta do governo central, né? Mobilizando uma coluna aqui de 8.000 homens que vieram de várias partes do Brasil e do interior do Maranhão para combater o ato rebelde. Caxias, de uma forma muito hábil, cercou a cidade de Caxias, Pastos Bons, Icatu, Itapecuru, Vargem Grande, Miritiba, Icatu, todos esses lugares onde havia um vasto brejo, onde havia um vasto movimento e transitação dos balaios. Houve então um grande cerco e o massacre foi definitivo. Foi tão violenta a balaiada que Raimundo Gomes morreu sendo transferido para São Paulo, morreu a caminho, foi assassinado, e o corpo desapareceu. E Cosme, Negro Cosme, acabou sendo enforcado na vila de Itapecuru. Aí você tem uma faixa de 15 a 20 mil mortos na balaiada, os registros ainda são muito desencontrados. E outra coisa que eu quero também mencionar para você ter cuidado é quanto à interpretação da balaiada. Os primeiros intérpretes, Raimundo Amaral, Gonçalves de Magalhães, vão chamar a balaiada de um movimento de bandidos, de facínoras, da ralé, de que o povo, esse povo canalha, sangrou, tirou sangue de inocentes, os latifundiários e os poderosos do Maranhão. Essa é uma interpretação negativa e que trabalhou muito negativamente para que a balaiada tivesse uma memória histórica, né? E que não tenha, a não ser em Caxias, que há um monumento da balaiada. Ademais, a balaiada é muito esquecida e tratada como um movimento de bandidos e fascinos. Eu quero chamar a atenção de alguns autores, como Carlota Carvalho, Astolfo Serra, Janotti, Assunção Rorig, que foram alguns dos que trataram a balaiada de uma outra forma, vendo a balaiada como um movimento social, popular, de pobres, um movimento que luta contra o latifúndio, um movimento de escravos, de camponeses, de artesãos, de quilombolas, de gente massacrada, espezinhada no Maranhão contra o governo, contra as elites. A balaiada tem essa concepção. E esse movimento que começou em 38, embora a sua origem já seja desde a época da independência, ele se espraia até 1841 e 1842, quando a balaiada vai ser reprimida e massacrada, mas vai ficar na memória de muitos maranhenses. Atualmente, há tentativa de resgates, estudos sendo feitos sobre a balaiada, inclusive Memória Oral, que é um livro muito ligado ao autor alemão Assunção Rorig, e, portanto, esse movimento ainda se tem muito para estudar. Não esqueça que a UEMA, a UFMA e o Enem menos, mas a UEMA e concursos exploram muito este movimento, explora a questão social, explora as causas do movimento, as suas lideranças, a conquista de Caxias, a expansão da revolta, o seu caráter de violência no contexto do que são as regências. Portanto, você acabou de ter uma aula, um bizu esperto sobre a balaiada. Comente conosco, entre aí no site e nos acompanhe.
e vamos estar trabalhando um terceiro tema que eu posso propor para você, a revolta de Beckman no Maranhão em 1684. Um abraço e curta a nossa aula.